Muito boa noite. Eu vou pedir para que aqueles que estão chegando puder acharem os seus lugares. Nós vamos dar início à segunda palestra do módulo teológico do Provip de 2016. Nós tivemos a primeira no dia 5 de julho com o professor Helder Cardim, tratando do assunto de ideologia de gênero. Ele abordou uma perspectiva histórica e uma perspectiva histórica, teológica do assunto. Ainda está sendo estudado para aqueles que me perguntaram se a palestra pode vir, pode ser postada no site da igreja por conta do conteúdo. Hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo, né? Tudo é processo, para lá e para cá. Então, a palestra está sendo reestudada, aquilo que foi falado por ele na palestra, e se possível nós vamos colocar essa palestra no site futuramente, e nós entraremos em contato pelo e-mail que você colocou no cadastro quando você fez a sua inscrição. Nessa noite, nós vamos tratar do assunto que você obviamente já viu, sobre a necessidade de estudarmos e reestudarmos, estudarmos novamente e aplicarmos o Antigo Testamento nos dias de hoje. E eu tenho a felicidade de ter conosco o professor Dr. Mauro Meister, que é já um amigo de alguns anos, alguém que tem impactado a igreja brasileira. E, por favor, Mauro, chega aqui, nós vamos começar esse tempo, quero orar contigo. Chegou um monte de mensagem do WhatsApp agora, né? Melhor notícia do dia, gente. Voltou o Zap. Existe salvação. Mas vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunirmos num lugar como esse para poder aprender acerca da tua palavra. Eu peço que o Senhor use o teu servo para que nós possamos sair daqui com uma dimensão maior, uma dimensão correta das Escrituras do Antigo Testamento, daquilo que o Senhor quis, daquilo que o Senhor intentou para nós, e que isso possa ser proveitoso para a nossa vida, para pessoas que nos cercam, que nós possamos usufruir desse conteúdo para a tua honra e para a tua glória. Que esse tempo aqui seja proveitoso, dúvidas sejam sanadas e que nós possamos sair daqui edificados diante da grandeza da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Já? Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Eu tenho 51 anos, nasci aqui para esse lado do sul e não tinha tido o privilégio de conhecer Londrina. Então, minha primeira vez aqui na cidade, e é uma alegria poder conhecer os irmãos e estarmos juntos para compartilhar do único Evangelho da graça que nós temos naquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós vamos trabalhar e pensar a respeito desse Evangelho da graça desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte da Bíblia, infelizmente, desprezada. Vou fazer uns testes aqui com vocês. Não é pegadinha, é sério, ok? Mas não é pergunta e resposta, não. É fácil. Quem aqui imagina, eu sei que você não vai ter com precisão, imagina que você ouve pelo menos uma vez por mês uma exposição de uma passagem bíblica no Antigo Testamento. Eu não sou bom de matemática, formei em teologia, mas não deu 2%. Quem aqui imagina, lembra na sua carreira história cristã, não importa quantos anos você tenha de história no cristianismo, você se lembra com clareza e objetividade de ter ouvido uma exposição em Gênesis capítulo 1. Melhorou, mas eu vou dizer para vocês, da minha perspectiva aqui, não deu
15%, 20%. Mas como eu disse, eu não sou matemático e nem estatístico, posso estar errado, mas o Antigo Testamento ele é esquecido na igreja. Infelizmente, as pessoas têm ideias e conceitos e alguns pensam, mas será que precisa mesmo do Antigo Testamento? Só o Novo Testamento não basta? O que é novo não é melhor? As pessoas não gostam do que é novo? E depois que eu fiz 50, então, eu tenho sentido isso, né? As pessoas gostam mais do que é novo. O mundo que é consumista tem essa ideia, tem essa mentalidade, essa cabeça. O que é novo é melhor. E a sociedade de consumo, ela nos faz pensar cada vez mais nisso, né? Nossos celulares, eles são feitos para durar pouquinho tempo. Bem pouquinho tempo. Quem aqui tem um celular mais velho do que 2 anos? Levanta a mão. Olha, é mais gente, na verdade, do que ouviu Gênesis 1. Tá vendo? Tá melhorando, né? A gente troca as coisas, a gente troca de roupa e assim as coisas caminham. Na verdade, esse mesmo conceito, essa mesma ideia, essa mesma ansiedade pelo novo é uma coisa que acontece com as pessoas com relação ao próprio Antigo Testamento. Se o que é novo é melhor, para que eu vou ficar estudando aquilo que é tão velho? E aí as pessoas têm dificuldades e barreiras para entender. A gente já ouviu falar de conflito de gerações? A geração mais nova costuma ter um conflito com a geração mais velha. Por quê? Porque as ideias, os conceitos são diferentes, a cultura é diferente. Começa a ter... As pessoas têm o mesmo problema com o Antigo Testamento. Nós temos com o Antigo Testamento uma barreira temporal, muito tempo atrás foi escrito. Nós temos uma barreira linguística, porque uma língua reflete uma cultura. O Antigo Testamento foi escrito numa língua que a gente olha e fala assim, isso parece grego, mas na verdade é hebraico, não é? É tão diferente, lê-se ao contrário do que a nossa mente ocidental faz, cheio de bolinha, cheio de pontinho, fala, mas como? Então, a barreira linguística, barreira cultural e barreira teológica. Porque nós nos acostumamos a uma pregação que nos diz o Novo Testamento basta. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês que você não entende bem o Novo Testamento se você não consegue entender o Antigo Testamento. Isso é óbvio. Isso você, à medida em que você lê a Escritura, você percebe isso. Agora, a gente chama o Antigo Testamento, a gente chama o Novo Testamento de Evangelho, de boas novas, né? E boas novas parece que são o quê? Novidade. A gente gosta, infelizmente, faz parte do nosso caráter. Por que a gente gosta tanto do Zap Zap? Fala a verdade. Porque pelo Zap Zap chegam as últimas fofocas, não é? A gente é novidadeiro. A gente gosta de coisa... que foi a última coisa? E aí, o que está pegando? O que está acontecendo? A gente quer ouvir coisa nova, a gente quer ouvir novidade, a gente quer ouvir, às vezes, boas notícias. E quando a gente fala de evangelho como boa nova, como boa notícia, a gente também incorre mais uma vez nesse perigo de achar, já que o Novo Testamento é o evangelho, são as boas novas, então esse tal de Antigo Testamento também não deve ser uma coisa que eu devo me preocupar tanto. E aí então nós olhamos para a boa nova, mas nós esquecemos que para ter uma boa nova, eu tenho que ter outros elementos. Para eu entender a boa nova, eu tenho que entender qual foi a nova que não era boa. Qual foi a má notícia que veio antes da boa nova? Qual era a situação na qual a boa nova foi entregue? Quem é que recebeu essa boa nova? Para quem que essa boa nova foi dada? E à medida em que a gente olha para o Novo Testamento e a gente retira a má notícia, a situação, o receptor, quem recebeu, o que acontece? A gente perde o contexto da
boa nova. A gente perde o contexto desse que nós chamamos de o Novo Testamento. Então nós precisamos voltar. E isso tem que ser ensinado não só para os crentes das igrejas. E infelizmente isso muitas vezes precisa ser reensinado para os pastores da igreja. Porque são esses que acabam deixando eu vou usar uma expressão antiga, né? A peteca cair. Acho que a geração mais nova não sabe nem o que é isso. Mas a gente perde o foco quando a gente não entende, quando a gente não compreende o todo. Ora, a boa nova é aquilo que a gente lê nos evangelhos. E aqueles evangelhos têm um contexto muito claro e muito objetivo, baseado e fundamentado numa mensagem que vinha ao longo dos séculos e ao longo do tempo sendo dada aos homens. E então, quando a gente abre as páginas... Opa, peraí, minha Bíblia não tem página? A gente gosta de novidade, né? Eu já não carrego mais a minha Bíblia em papel. Em alguns lugares acham que eu não sou crente. Mas eu sou crente, tá, gente? Tá? Me perdoem. Mas quando você chega aqui e abre a sua Bíblia, seja no seu telefone, seja no seu tablet, seja no computador, ou a boa e velha Bíblia em papel, que é muito boa, você encontra logo no começo um contexto. Então você chega aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: esse é o livro da genealogia. Começa tratando de coisas velhas, de coisas antigas. Quando você pega a genealogia do Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1, e vai adiante, ela começa lá atrás, que ele é filho de Davi, que ele é filho de Abraão, e aí ele vai dando uma genealogia, uma coisa antiga. Mas aí você fala assim: ler genealogia, pastor, é fora de moda. A gente não gosta de ler genealogia. Quem gosta de ler genealogia aqui, levanta a mão. Opa, tem uns crentes de verdade aqui, ó. Não quero falar mal dos outros, tá? Mas é interessante, a gente lê as genealogias, a gente descobre a motivação teológica por trás das genealogias na Bíblia. Elas inflamam o nosso coração, elas enchem o nosso coração de boa verdade de Cristo. Mas o próprio Novo Testamento começa com uma genealogia, falando de coisas muito antigas, falando da história desse povo antigo. E se você pegar aí do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 17 do Evangelho, tudo é coisa antiga. Vai falar de Babilônia, vai falar lá de Abrão, vai me lembrar de Ur dos Caldeus, e fala desse número de genealogias e assim por diante. Ora, se eu quero entender essa boa mensagem, eu tenho que entender essa história que faz o encapsulamento, que abraça esse evangelho. E essa história que abraça, que dá o contexto, que dá a base para o evangelho, é o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento e a vinda de Cristo são boas novas, mas não são novidade. As boas novas significam o cumprimento de uma promessa e a confirmação de uma palavra e de um ensino muito antigo. E eu vou dizer para vocês, o ensino do Novo Testamento, ele é todo, absolutamente todo, baseado no Antigo Testamento. Eu estava contando aqui para um velho amigo que há 4 anos eu comecei a plantação de uma igreja lá em São Paulo. Me mudei para o bairro da Barra Funda e começamos a igreja lá no nosso apartamento. E eu me perguntei naquela época, o que a gente fala para uma igreja que está começando do zero? Já começou, a verdade, uma catedral, éramos 11 pessoas, vai? O que eu ensino para uma igreja que está começando? Orei, pedi orientação de Deus e cheguei à conclusão, lendo várias coisas, que o Sermão do Monte é o evangelho que a gente chama de 101, é o curso básico de evangelho, está no Sermão do Monte. E comecei a estudar o Sermão do Monte e ensinar.
gastei 6 meses para passar o Sermão do Monte com a igreja, do verso 1 do capítulo 6 até o último verso do capítulo 7. E a minha descoberta, nunca tinha feito isso, já com 20 e tantos anos de ministério, nunca tinha exposto o Sermão do Monte inteiro. E eu descobri uma coisa tremenda: no Sermão do Monte não tem absolutamente nada novo. Tudo, com as 4 letras, T-U-D-O, tudo que está no Sermão do Monte está referenciado no Antigo Testamento. Tudo. Por quê? Porque Jesus, nosso Senhor, estava ali pregando um sermão. E ele, para pregar aquele sermão, a gente chama de Sermão do Monte, ele tinha um texto base, ele tinha um texto fundamento. Esse texto base e fundamento que nós encontramos no Sermão do Monte é o Antigo Testamento. Quem lembra como começa o Sermão do Monte? Com as bem-aventuranças. Da onde vem essa ideia ou esse conceito de bem-aventuranças? Onde é que você lê isso? A gente é meio estranho, nós ocidentais, não é? Qual o primeiro salmo que a gente decora, ensina as crianças a decorar na Bíblia? Salmo? Não, a gente vai no Salmo 23. A gente ensina o Salmo 23. O normal e o natural era ensinar qual? Foi o primeiro salmo que Jesus decorou quando ele era criança. Lembra disso? E o salmo começa dizendo o quê? Bem-aventurado o homem que... E aí você sabe, não anda no conselho dos ímpios e etc, etc, etc. A expressão bem-aventurado, ela vai aparecer várias vezes no livro de Salmos. E praticamente todas as bem-aventuranças ou saíram do livro de Salmos ou de algum outro lugar. Mas nenhuma é uma coisa nova que Jesus está dizendo e que aqueles homens que estavam ouvindo nunca tivessem ouvido. O que nós encontramos no Novo Testamento é a interpretação correta do Antigo Testamento. Porque ali estava o intérprete por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele interpreta corretamente, ele interpreta coerentemente, ele interpreta de maneira íntegra a palavra do Pai dele no Antigo Testamento. Então não é uma novidade, senão uma boa nova. E Jesus então trabalha dessa maneira, ensinando-nos a partir do Antigo Testamento aquilo que o Pai dele queria que nós soubéssemos. Então, nessa noite nós vamos ter um roteiro. Nós temos 2 momentos aqui juntos. Eu não prometo que eu vou dividir exatamente o primeiro e o segundo momento dessa maneira, mas a minha intenção é essa. É que primeiro a gente averigue o que o próprio Novo Testamento fala a respeito do Antigo Testamento. Então nós vamos começar pelo Novo Testamento para entender a importância do Antigo. E depois nós vamos voltar lá no Antigo para entender como ele aponta e como ele nos dá a base ou os pilares para que eu possa entender de maneira coerente essa mensagem do Novo Testamento. Ok? Esse é o meu plano. E a gente sempre faz plano de acordo com aquilo que a Escritura diz. Se o Senhor quiser, assim faremos, né? Muito bem. Parte 1. O que é que o próprio Novo Testamento fala a respeito do Antigo Testamento? Esse ano passado, a Edições Vida Nova lançou esse livro, Comentário do Antigo Testamento no Novo Testamento, de 2 grandes estudiosos. Já tive o prazer de conhecer a ambos, homens com uma mente genial na interpretação da Escritura. E o que eles fizeram? Dr. Beale, professor do seminário Westminster, nos Estados Unidos, e o Dr. D.A. Carson, que é um professor do Trinity Evangelical Divinity School em Chicago. Um presbiteriano e um batista. Tá vendo? É possível.
professores dos dois grandes seminários norte-americanos. O que eles fizeram nesse livro? Eles começaram em Gênesis capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, e foram caminhando no Novo Testamento, e todas as referências que o Novo Testamento faz ao Antigo Testamento, eles avaliam nesse comentário. Deve ter lá, as páginas eu não lembro, mas é dessa largurinha assim. E você tem aí uma ferramenta fantástica para entender como o Novo Testamento fez o uso do Antigo Testamento. Muito bem. Como é que a gente vê esse uso e como é que isso se desenvolve? Eu vou dar alguns exemplos, é claro, dentro dos evangelhos. Vamos começar aqui com uma passagem que é certamente conhecida de boa parte de nós, em Lucas, no capítulo 24. Vocês lembram daquela história lá quando quando Jesus aparece aos discípulos que estavam caminhando na direção de Emaús? Lembram da história? Estavam os dois discípulos andando, chateados, de cabeça baixa, naquela estrada você sai de Jerusalém, existe lá hoje o povoado de Emaús, na direção do mar Mediterrâneo, e eles estavam andando, e o Senhor Jesus lhes aparece, e Jesus lhes faz uma pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Lucas capítulo 24, verso 17. E eles pararam entristecidos. Um chamado Cleopas respondeu: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Percebe que é um diálogo retórico, né? Jesus sabia, mas ele queria que eles respondessem. O que aconteceu lá em Jerusalém? Eu quero saber o que vocês dizem a esse respeito. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e assim por diante. Eles vão descrevendo os últimos acontecimentos. Se já existisse Zap Zap, estaria nas redes sociais, já com foto, no Facebook, etc. Muito bem. Então Jesus ouve a história daqueles dois homens, e ele diz: nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. O que Jesus fez aqui, gente? Me ajudem aí. Ele deu para eles uma aula de escritura no Antigo Testamento. Primeiro ele cita os profetas. Vocês têm dificuldade para o que os profetas disseram? Não era necessário, não convinha que o Cristo... O que é Cristo, gente? Cristo é a tradução grega da palavra hebraica, que é a palavra Messias. Tem gente que fala assim: quem é o seu Senhor? Qual o nome dele completo? Jesus Cristo. Não, gente. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É o título dele. Ele é Jesus, o Messias. Da onde vem esse conceito de o Messias? Tem que ser do Antigo Testamento, não tem outro lugar para você tirar a ideia. Não convinha que esse Messias padecesse para entrar na glória. E então ele começa por Moisés e pelos profetas e vai expondo todas as Escrituras. Então ele faz isso, ele discorre. Essa palavrinha significa que ele começa e vai até um certo ponto. É isso que significa essa palavra. E ele discorre e ele expõe essa escritura. Essa palavrinha, aqueles que já estudaram, passaram pelo seminário, ou que já estudaram um pouquinho de como se estuda a Bíblia, já ouviram essa palavra, diermeneu.
que vem da onde vem a nossa palavra hermenêutica. Jesus fez a hermenêutica. Ele foi trazendo a partir de Moisés e dos profetas e fazendo essa interpretação que era a respeito de quem? A seu respeito. O que constava em todas as Escrituras. Por que eu coloquei em negrito ali Moisés, profetas e as Escrituras? Pegadinha de palestrante, vai? Porque a Bíblia do Antigo Testamento é conhecida pelos judeus como Tanakh. Tanakh. Não é palavrão, não é nada disso. O T significa Torá. O N, que é o N, que é o Nun, significa os Neviim, profetas. E o R significa os Kotevim, os escritos. Então, até hoje, um judeu, quando você vai falar do Antigo Testamento, para nós antigo, ele não aceita que seja antigo, para ele ainda é novo, ele vai dizer assim, lá no Torá está escrito, e ele usa os 5 primeiros livros como se fosse a Bíblia toda, ou ele vai dizer lá no Tanakh está escrito isso. Essa é a divisão tríplice do cânon da Bíblia hebraica. O Tanakh, Moisés, representa a Torá, os 5 primeiros livros. Os profetas representam boa parte daquilo que nós chamamos no nosso cânon de livros históricos. Lá na frente eu vou mostrar isso para vocês. E as Escrituras. Então nós temos aqui Jesus usando um termo técnico para falar a respeito daquela Bíblia que era a Bíblia dele, era a Bíblia que ele lia. Ou vocês acham que Jesus decorou a Bíblia sem ter lido a Bíblia? Ele sabia de cor, eu tenho certeza. Mas ele tinha que ler. Ele cresceu, a própria Escritura diz que ele cresceu em quê? Estatura, sabedoria. Ele tinha que buscar sabedoria na palavra do pai dele. E graça. Ele foi aprendendo todas essas coisas. Ele aprendeu a cantar o Salmo 1 lá na casa dele. Depois lá na sinagoga com os pais dele, quando eu era criancinha. E todo mundo dizia, que lindo, ele já aprendeu a falar. E ele canta em hebraico. É fraco, hein? Não é? Então, Jesus, ele fala do conteúdo e ele fala do método de se ler o Antigo Testamento. Para se fazer essa correta hermenêutica. Se você continuar nesse capítulo 24 de Lucas e for mais adiante, o Senhor Jesus daqui a pouco, ele faz uma aparição aos seus próprios discípulos. O texto diz aqui no verso 36 de Lucas 24, falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco, shalom. E eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Ele falou, tão perturbados por quê, meus filhos? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Olha aqui minhas mãos, vejam meus pés, sou eu mesmo, apalpai, me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí então Jesus lhes mostra os pés e as mãos, verso 44... Depois que ele comeu na presença deles, diz assim, e a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É a mesma divisão tríplice. Só que aqui, Salmos representa a última parte, que são os escritos. Agora, você quer ver como a escritura é um negócio fantástico? Vocês lembram que Lucas não era um judeu, ele era o quê? Ele era um grego, um gentio, que converteu o seu judaísmo. Certo? E ele fez pesquisas para escrever esse evangelho que nós temos. Adivinha qual parte dessa terceira parte, que são os chamados escritos, é a única coisa que Lucas cita no Evangelho de Lucas em Atos? Ele só cita o livro dos Salmos. Aparentemente ele não tinha os outros livros.
Então, por isso que ele coloca aqui, com precisão, essa ideia. Os salmos representando os escritos, ele só cita os escritos. Na verdade, Lucas faz várias citações, ele cita 10 vezes os salmos, 5 vezes o livro de Êxodo e 4 vezes os profetas menores. Então, com precisão aqui, o Senhor Jesus fala... Lucas fala pela boca do Senhor aquilo que nós precisamos saber. E aí então o texto diz que eles têm o seu entendimento aberto para entender as Escrituras. Então aqui fica a minha primeira lição da noite. O entendimento das Escrituras, ele é aberto a partir da exposição das Escrituras do Antigo Testamento, porque eles ainda não tinham o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Nenhuma linha do Novo Testamento estava ainda escrita. Nenhuma linha. Mas eles eram capazes de entender. Essa aqui é a divisão desse cânon do Antigo Testamento. Lá, a primeira parte, a Torá, os profetas, os Neviim, e os escritos, os Ketuvim. E pode observar que é bem diferente da nossa, né? O que a gente chama de profetas maiores e menores, na verdade, aqui entra os livros históricos, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que no cânon hebraico são um livro só, Samuel e Reis, tá? 1º e 2º Samuel são um livro, 1º e 2º Reis são um livro, ok? E os profetas que eles chamam de posteriores, que são a parte dos profetas que nós chamamos maiores, e os 12 que são os nossos profetas menores. E lá do outro lado vai aparecer, por exemplo, Daniel, que para nós é um dos profetas, que no cânon hebraico faz parte dos chamados escritos. E assim então o Senhor Jesus mesmo faz uso dessa escritura dessa maneira. O Senhor Jesus, queridos, ele tinha um apreço muito grande pela palavra do Pai dele. Ele amava essa palavra do Pai dele. E ele se escudava no seu ministério e na sua vida na palavra do Pai dele. Então nós começamos aqui explicando um pouquinho de Mateus, lá no primeiro capítulo. Eu queria trabalhar aqui um pouquinho com o capítulo 4 de Mateus, que é a famosa tentação do Senhor Jesus, que é esse momento inicial do seu ministério, né, no Evangelho de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito. Se a gente soubesse responder desse jeito. Sabe por que a gente não usa sempre essa expressãozinha? Porque a gente não sabe o que está escrito. Infelizmente, gente, eu falo isso de maneira geral, o que acontece conosco. Nós temos um índice de analfabetismo bíblico entre nós muito grande. É por isso que você ouve bobagem pregada do púlpito e as pessoas acham bonito. Nossa, que lindo isso! Tem nada a ver com a Bíblia. Você ouve pregadores, igrejas que crescem, incham, tem milhares e milhares e milhares e milhares de gente que não sabe nada de Bíblia, com pregadores falando mentiras, coisas do diabo, porque o diabo sabe citar a Bíblia. O diabo sabe citar a Bíblia. O exemplo está em Mateus capítulo 4. E aliás, ele tá levantando aí esse conceito, essa ideia. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz assim: ele te humilhou, Deus está falando para o povo que passou pelo deserto, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Satanás estava tentando descobrir quem era essa pessoa Jesus. A gente às vezes imagina que Satanás, ele é mais ou menos igual a Deus, ele tem uma certa onisciência das coisas. Ele não tem. E eu imagino que ele passou o ministério todo de Jesus tentando descobrir exatamente até onde ia esse ministério de Jesus, até onde ele tinha esse poder. Os demônios, a Escritura diz que eles anelam prescrutar o que seja a salvação, eles não sabem como isso funciona, e ele deve ter ficado lá tentando, como será? Deixa eu tentar esse indivíduo, vamos ver até onde ele vai. E Satanás, ele é o pai do que mesmo? Da mentira e dos que são filhos da mentira, que são mentirosos. Então ele começa a aplicar mentiras aqui para Jesus, para ver se Jesus cai na dele. E a resposta de Jesus é exatamente com a Escritura. Então deixa eu dar uma liçãozinha simples aqui para você. Se você quer escapar das ciladas de Satanás, você precisa conhecer uma coisa, que se chama Escritura. Porque senão, esse que é o inimigo das nossas almas, esse que aqui é chamado de o tentador, ele vem em volta com seus agentes, com a sua turma legal e nos enrola. Ele nos enrola. Mas Jesus sabia responder, ele sabia fazer a hermenêutica, ele sabia fazer a exposição, e ele diz, ô capeta, eu vou falar para você, o homem não vive só de pão. Ele vive da palavra que procede da boca de Deus. E quando eu precisar de pão, sabe o que vai acontecer? Meu pai vai me dar, igual ele me deu o maná. Ele deu o maná para o meu povo lá no Antigo Testamento, lá naquele tempo no deserto. Vem a segunda tentação. A primeira não deu certo, falhou. Então vamos tentar outra. O diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, vou testar para ver se você é o filho de Deus mesmo. Eu estou querendo saber, então vou testar. Se tu és o filho de Deus, ele estava querendo saber que tipo de filho de Deus Jesus era. Ele já sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria saber que tipo de filho de Deus, até onde ele ia. Então, é o seguinte, se és filho de Deus, te joga aí do pináculo do templo, que era uma das muralhas mais altas do templo, porque está escrito, o capeta citando a Bíblia, gente. E talvez ele saiba, aliás eu tenho certeza, ele sabe mais versos da Bíblia do que eu e você. Afinal de contas, ele está estudando há muito tempo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Capeta bom de Bíblia, Salmo 91, verso 11 e 12. Está lá, ele cita o texto. O texto diz, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, e ele faz uma péssima aplicação. Eu já vi muito pastor fazendo o papel do capeta. É sério. A gente ri porque é engraçado, mas que sério é. E se você quiser ver isso, liga a sua televisão. Vou falar para você, eu falo com todas as letras. Liga na TV Record, que você vai ver o primeiro. Gente, as coisas que são faladas ali, posso dizer com todas as letras, elas são demoníacas. Demoníacas. São do demônio. Por que ele faz uma péssima aplicação? Primeiro, porque a Bíblia em lugar nenhum incentiva o suicídio. O que o diabo está falando aqui? Tenta suicidar. Não é? Primeira coisa, tenta suicidar. E Jesus responde com o quê? Ele responde com, também está escrito. E ele cita Deuteronômio capítulo 6, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, se nós soubéssemos responder às tentações com a palavra de Deus,
A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus, como eles tentaram lá em Massá. Está descrito lá em Êxodo capítulo 17. Aquele lugar, Massá e Meribá, foi chamado por esse nome por causa da contenda dos filhos de Israel, que receberam a água de Deus, e depois será que ele vai dar mais alguma coisa? Esse foi o problema. E muitas vezes esse é o nosso problema. Será que Deus está no nosso meio ou não? O capeta percebeu que não deu certo. E assim, queridos, vai esse processo todinho com as chamadas tentações. Ele tenta e ele não consegue. Levou ainda ao monte alto, mostrou os reinos do mundo, a glória deles e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus vira para ele e fala assim, mas que capetinha mentiroso. Porque os reinos do mundo não te pertencem. Eu sei a quem eles pertencem. Agora, se você não conhece a Escritura, você acaba acreditando que os reinos do mundo pertencem a Satanás. E aí você cai nessas teologias esdrúxulas, malucas, sem sentido, sem conexão bíblica, sem hermenêutica bíblica. Então, deve ser do capeta mesmo. Aí tem essa batalha espiritual, você tem que chegar lá, botar um outdoor na cidade, falar Londrina pertence ao Senhor Jesus, porque aí você vai dominando o território. Tem tudo isso. Quem aqui é mais velho já viu essas coisas todas. Teologias tortas. Jesus falou para ele, cai fora, retira-te, Satanás, porque está escrito. E aí então, de novo, Deuteronômio 6 é citado. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E então, com isso, o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Percebe como Jesus usa o tempo inteiro a palavra do Pai dele? Lá em Lucas ele usou, aqui que lá é o fim do ministério, depois da ressurreição, aqui é o começo do ministério no Evangelho de Mateus, antes dele começar suas tarefas ministeriais. Isso vai acontecer por todo lado. Mateus 16, lembram desse episódio? Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados, eles foram para um acampamento. É isso que eles foram fazer lá em Cesareia de Filipos. Saíram, se afastaram, foram para um lugar longe, e aí Jesus começou as palestras do acampamento com uma pergunta. Pessoal, que dizem os homens, que o povo diz ser o Filho do Homem? Os profetas, Jeremias, Elias, alguma coisa assim. E aí então Jesus faz aquela pergunta crucial para Pedro e diz assim, e vós? Ou ele faz para os discípulos direto, e vocês dizem quem é esse Filho do Homem? E Pedro, sempre o espertinho do auditório, levanta rapidinho e respondeu, tu és o Cristo. Então a primeira coisa que Pedro faz é dizer, tu és o Messias. Ele precisa de um referencial no Antigo Testamento para dizer que ele é o Messias. Não só isso, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus usou uma expressão do Antigo Testamento e falou assim, bem-aventurado. Ele lembrou lá do Salmo 1 dele. Porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Vocês acham que o que está acontecendo aqui é que Pedro estava lá sentado ouvindo Jesus, Jesus faz uma pergunta e naquela hora Pedro recebeu uma revelação sensorial, extrasensorial, etc. Nada disso, queridos. O que aconteceu é que Pedro conhecia a Escritura do Antigo Testamento, e tendo conhecimento da Escritura do Antigo Testamento, naquela hora em que Jesus fez a pergunta, olha a expressão dos velhos, caiu a ficha. Para ser mais contemporâneo, entrou o crédito. Né? Caiu a ficha, entrou o crédito. Entrou o crédito, gente. Ele falou, peraí, diante dos meus olhos, Deus agora me permitiu ver que o Senhor que está aqui andando com a gente esse tempo inteiro, o Senhor é aquele Messias, que eu já li lá na Bíblia tantas e tantas vezes, aquele do Salmo 2. E o Senhor é o verdadeiro Filho do Deus vivo.
Eu confesso que eu não fui estudar, mas se eu for estudar essa expressãozinha, filho do Deus vivo, a expressão filho do homem é uma expressão que vem do Antigo Testamento, e essa filho do Deus vivo vai ter uma relação com essa ideia do filho do homem. Pode saber. Ele entendeu. Isso é o que nós chamamos de iluminação. Aquelas coisas que nós não entendíamos e de repente nessa escritura nós começamos a entender. Você é o Filho de Deus, você é o Messias, você é o nosso profeta, você é o sacerdote, você é o rei. Agora eu estou entendendo. A resposta de Pedro a respeito da pessoa de Cristo revela que ele conhecia a revelação do Antigo Testamento e agora ele passa a entendê-la. O Espírito Santo convenceu Pedro de uma verdade essencial que ele já tinha lido e que agora ele passa a entender. Por isso o texto diz assim: não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. E é fundamental então entender que para Pedro compreender que Jesus é o Filho do Deus vivo e entender que ele era o Cristo, o Messias do Antigo Testamento, ele tinha que conhecer o quê? O Antigo Testamento. Isso é o que nós chamamos de a revelação messiânica no Antigo Testamento. Aquilo que Deus vai mostrando ao longo da história e do tempo do Antigo Testamento a respeito de como seria o Filho de Deus. Eu estou expondo lá na minha igreja partes do livro de Isaías. Comecei no capítulo 40, depois fui para o Cântico do Servo, no capítulo 42. Fiz duas exposições, agora eu fiz duas exposições em Isaías 53. Isaías 53. Cântico do Servo. Gente, os detalhes ricos sobre a morte de Cristo, revelados 700 anos antes dele vir, estão lá. E Deus está salvando pessoas lá no nosso meio, na igreja. E tem gente lá novinho na fé. Não sabe nada de Bíblia. Um jovem senhor, esses dias eu trabalho, depois do intervalo eu vou fazer propaganda de onde eu trabalho para vocês, e eu trabalho razoavelmente muito, então meu tempo para pastorear não é tanto. E eu faço muito aconselhamento, vocês não vão acreditar, para o Zap. É por isso que eu estava desesperado já pela volta, né? Os crentes passam o dia inteiro perguntando coisas. Pastor, como é que é isso? Pastor, como é que é isso? Pastor, como é que é isso? Esse jovem senhor, depois da exposição de Isaías, ele me escreve e fala assim: Mauro, não sabe nem chamar o pastor de pastor ainda. Que absurdo, esse é o fim da picada, fala a verdade, não? Mauro, como é que eu consegui passar 46 anos da minha vida sem entender nada dessas coisas? E por que agora eu entendo e quero entender? Porque não é carne e sangue, mas a Escritura está lá para quem quiser ler. E o Espírito Santo está presente para quem quiser compreender. E Deus vai fazendo essas coisas. Pedro entendeu. Isso foi maravilhoso. Maravilhoso. A Escritura do Antigo Testamento apontando para a pessoa do meu Redentor, do meu Salvador. Como eu aprendi, queridos, eu estudo o Antigo Testamento desde antes de sair do seminário. Eu fui subornado para ser professor de Antigo Testamento. Não tinha quem ficasse. Eu estava me formando. Algumas pessoas, eu gostava de grego, Novo Testamento era minha área, minha praia. Eles me pagaram um curso em Israel, de hebraico, para eu voltar e dar aula. E eu ia perder umas 10 horas bolas, né? Fui. Desde então, queridos, eu estudo o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é tão tremendo quando você descobre
a mensagem de Cristo nele. E você começa a ver no Antigo Testamento Deus desfolhando, tirando as camadas, apontando coisas, revelando, mostrando a figura, a pessoa do Redentor. Esse é o Messias no Antigo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento esse ensino claro que Deus nos dá. Chega um dia, Jesus tinha lá seus opositores. Aliás, deixa eu voltar ao Salmo primeiro. Quem lembra o verso 1? Me ajuda aí que eu não lembro. Como é que era o verso 1 do Salmo 1? Vai. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda... Não, gente, fala direito, eu não estou ouvindo, eu não lembro o Salmo, o verso 1. Vai, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém e não do caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Lembram? Esse era o primeiro verso. E os livros dos Salmos era o quê? Era o inário dos judeus. Vocês têm inário aqui na igreja? Não, os batistas, alguns têm a tradição de ter o inário. Os presbiterianos têm o inário. O inário tem 400 hinos. A gente deve saber uns 15, mais ou menos, né? Mas a gente começa pelo começo. Agora, tira aí, só para lembrar que todo mundo sabia o Salmo primeiro. Não tinha um judeu que não soubesse o Salmo primeiro. É mais ou menos igual o pessoal que cresceu na igreja sabe, sou uma florzinha de Jesus, certo? Os mais velhos sabem, tá vendo? Quais eram as acusações desses inimigos de Jesus contra Jesus? Vou dar uma dica para vocês. Salmo 1, versículo 1. O que os fariseus e os escribas acusavam Jesus? Ele anda com esses caras, ele para atender esses caras, e ele vai comer na casa desses caras. As 3 acusações principais contra Jesus eram baseadas no primeiro versículo do Salmo 1. Porque eles sabiam de cor. Um desses, eu disse isso tudo como foi o parênteses, fecha o parênteses. Um desses que acusava Jesus chega para ele e fala assim: mestre, não sei se tinha uma ironia lá ou não, mas chega, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, que sabia a Bíblia dele, respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus fez uma coisa que eu não posso fazer. Ele citou Deuteronômio, capítulo 6, e ele refraseou e colocou essa palavrinha entendimento, que não tem lá no original, no Antigo Testamento. Porque agora eles estavam vivendo num período grego, onde a ideia de mente era muito importante. Jesus diz: isso aqui quer dizer mente. Então Jesus podia fazer, eu não posso, mas ele fez, eu faço junto com ele. Então, Jesus cita Deuteronômio capítulo 6. Esse é o grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E aí o rapaz emenda. Ou Jesus continua dizendo: o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu fico começando a ver, quando eu falo isso, eu começo a ver os crentes surpresos. Gente, essa palavra, esse texto, amarás o próximo como a ti mesmo, é do Antigo Testamento, tá? Porque tem muita gente que acha que no Novo Testamento Deus se converteu. Não é? Lá no Antigo Testamento ele era mau, ele mandava matar, não sei o quê, mas agora ele manda amar o próximo como a ti mesmo. Não, gente, lá no Antigo Testamento está escrito que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Jesus está citando o Antigo Testamento. E ele diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Lá em Levítico está assim: não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, verso 18. Esses dois grandes mandamentos são o que, gente? É o que nós chamamos de o resumo da lei. E se você está aqui, ou chegasse aqui e fizesse essa pergunta que eu vou fazer agora. O primeiro grande mandamento, que é amar a Deus como acima de todas as coisas, como é que eu faço isso? Como é que você responde? Amando o próximo. Está escrito lá no Antigo Testamento, gente. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para santificar. Isso é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. É assim que eu amo a Deus sobre todas as coisas. É exclusividade de Deus. Eu gosto de contar uma parábola. Vocês sabem que isso é Deuteronômio capítulo 20, os 10 mandamentos. Capítulo 19, Êxodo. Deuteronômio capítulo 5. Êxodo 19, Deus chega para o povo de Israel e faz uma proposta de casamento. Já viram isso lá? É uma proposta de casamento. Ele diz assim: se vocês andarem comigo, se vocês obedecerem a minha... Como é que é o nome lá? Aliança. Por que a gente usa aliança no dedo para representar o casamento? Vocês vão ser o meu povo de propriedade exclusiva. Isso é uma proposta de casamento. E o contrato de casamento é esse. Olha, noiva, você não pode ter outro noivo. Segundo, noiva minha não carrega foto de outro na carteira. Terceiro, noiva minha não dá cheque sem fundo na praça, senão meu nome vai para o Serasa. Quarto, querida, nós nos amamos 7 dias da semana, 24 horas por dia. Mas eu quero que você separe um dia desses 7 para dar brilho para o nosso amor. É assim que Deus faz com a noiva dele. Como é que a noiva ama o próximo? A noiva ama o próximo quando ela entende os conceitos de autoridade. O seminarista chega para mim e fala assim: pastor, estou pensando em casar com essa moça aqui. Como é que eu sei se ela é aquela mulher de Provérbios 31? Vamos começar simples, querido. Faz o seguinte: vai na casa da moça. Tá, tem umas noivas aí, eu estou vendo. Vai na casa da moça e olha como ela trata os pais. Quase certo que é assim que ela vai te tratar. Não estou querendo dizer que não tem conversão no coração não, mas normalmente é assim. É o que nós aprendemos. A noiva ama a vida, por isso ela não comete assassinato. É isso que está escrito lá, tá? No 6º mandamento não diz não matarás. O 6º mandamento diz não assassinarás. Homicídio doloso. A noiva ama a pureza do casamento. Não adulterarás. A noiva entende que o noivo é o seu sustentador. Não furtarás. A noiva ama a verdade, por isso ela não fala mal de ninguém. Querida, por último, só 10 coisas. Se você precisar de qualquer coisa, fala comigo. Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Eu tenho todas as coisas. Tudo é meu. Tudo me pertence. Você não precisa cobiçar nada. Esse 10º mandamento, ele tem um mandamento correspondente no Novo Testamento. Quem sabe qual é? O apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos
no Senhor. Outra vez vos alegrai-vos. Alegrai-vos, queridos, está no imperativo. É uma ordem que corresponde a não cobiçarás. Porque o meu noivo é a minha plena, completa satisfação. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais ninguém. Leandro quer cortar meu ponto lá. É por causa do salgadinho, né, irmão? Tá certo. Muito bem. O que Jesus ensina aqui é que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo está embasado nisso. E o Novo Testamento também. Todo o Sermão do Monte é isso. Toda a oração do Pai Nosso é isso. Já parou? Toda a oração do Pai Nosso está no Antigo Testamento, gente. Toda ela. Tem nada aí que não esteja no Antigo Testamento. E o que eu ia fazer agora, mas não vou, é mostrar para vocês vários textos do Novo Testamento que estão no Antigo. Vou mostrar um só. Salmo 37. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E termino dizendo, quem tem ouvidos para ouvir? Amém. Obrigado, Mauro. Não vou tomar muito do seu tempo, eu quero fazer 2 avisos rápidos. Primeiro diz respeito a esse livro aqui, do Kevin DeYoung, que nós anunciamos na palestra passada. É um ótimo livro para você que quer ter uma perspectiva bíblica a respeito da homossexualidade. Não é um livro muito grande, mas o Kevin DeYoung tem sido um homem usado por Deus para trabalhar especificamente pontos cruciais com a juventude. Tá? Então nós recomendamos esse livro. Se você for na Editora Fiel, você vai pagar R$32. A gente está com esse livro lá embaixo por 30. Nossa ideia realmente não é lucrar. A gente quis trazer esses livros justamente para suprir isso para quem veio aqui. Tá? Esses livros estão lá embaixo, na mesma mesa onde você fez a inscrição. Você pode pegar ali na estante, aí você acerta com o pessoal que fez as inscrições. Ok?